Olá! Em preparação à solenidade de São Pedro e São Paulo, estamos revisitando as cartas de Pedro. Hoje eu convido vocês a refletirem comigo alguns versículos do segundo capítulo da primeira carta. Ela é uma reflexão cheia de conselhos, de palavras de ânimo e mostra que foi escrita por alguém que amava a comunidade, amava seu povo. É difícil dizer com certeza qual era realmente a intenção do autor, porque essa comunidade vivia em um contexto bem diferente do nosso. Mas os estudos mostram que essa comunidade passava por dificuldades, por sofrimentos, por perseguição. Estava sofrendo isolamento, desprezo e ameaças por seguir Jesus. O autor convida a comunidade a levantar a cabeça e a não ser vítima daquela situação. No versículo 20 se lê: se é por ter feito o bem que sois maltratados, e se o suportardes pacientemente, isto é coisa agradável aos olhos de Deus. Pedro ajuda a comunidade a ler os fatos, a ler os sinais. Disso entendemos que ser cristão significava ser marginalizado, excluído, e a tentação da tristeza e do desânimo rondava a comunidade. Na época em que a carta foi escrita, havia algumas crenças em forças malignas, misteriosas, inexplicáveis, espalhadas pelo mundo e pelo universo, sempre ameaçando a vida das pessoas, que por sua vez deviam se defender por meio de ritos e sacrifícios para aplacar a ira dessas forças. Contrariamente, Pedro fala que Jesus venceu todas as forças do mal e ressuscitou. Fala da vocação cristã à santidade e da missão do povo de Deus no mundo. Pedro, retomando o canto do servo sofredor do livro do profeta Isaías, vai mostrando que esse Jesus, em quem a comunidade confia, foi maltratado, mas não ameaçava. Condenado, não condenou ninguém. Injustiçado, não cometeu injustiça, mas tudo entregou a Deus. Ele é o verdadeiro pastor, aquele que enfrentou as feras do seu tempo para resgatar a ovelha perdida. Isto é, enfrentou o sistema de seu tempo, que distanciava o povo do seu Deus, que subjugava esse povo, que esmagava esse povo com pesadas normas, acompanhadas por ideias moralistas, que faziam algumas categorias se sentirem as últimas do universo. Por exemplo, para os doentes, os pobres, as crianças e as mulheres, as leis eram como chicotes. Jesus, no entanto, acolheu todos os desprezados do seu tempo e fez com que eles e elas experimentassem o amor misericordioso de Deus. Ele curava e libertava. Ele ensinava que Deus é Deus de todos e que todos são irmãos responsáveis pela vida. Por isso é que ele ensinou uma oração no plural, Pai Nosso, na qual nós pedimos o nosso pão. Por causa do seu posicionamento, Jesus foi perseguido e morto. Ele que não cometeu erro algum, ele que só falava a verdade, ele que não tinha nenhuma falsidade. Aproximem-se de Jesus, disse Pedro, lembrando que ele, Jesus, foi a pedra rejeitada que se tornou a pedra angular. Essa pedra angular era a principal nas antigas construções. E era a partir dela que depois se colocavam as outras pedras e se erguiam as paredes. Então é esse Jesus que Pedro fala. Esse Jesus não é um poderoso imperador que fica acima de todos, mas é aquele que carregou a cruz, o servo sofredor, vítima dos poderosos violentos. Aproximar-se então de Jesus é tê-lo como fundamento da fé e da vida.
como pedra fundamental. E como ele, ter olhos, ouvidos abertos para a realidade, ter os seus mesmos sentimentos e atitudes. Os cristãos são chamados então a seguir o exemplo de Jesus, a testemunhar a sua mensagem e fazer o que ele fez. Então o cristão não deve reagir à violência com violência, mas responder ao mal com o bem. Vivendo uma terrível perseguição, provavelmente no tempo do imperador Diocleciano, o autor lembra à comunidade que ela deve se comportar diante das autoridades como Jesus se comportou. Sem violência, mas com firmeza. Firmeza de quem sabe por que veio, firmeza de quem não renega a sua fé, de quem não mente para sobreviver. Firmeza de quem sabe que Deus é amor e habita em cada pessoa. E não acima de todos aterrorizando como uma força estranha e misteriosa que não se sabe onde está e de onde vem. Assim como Pedro e Paulo, também nós somos convidados a seguir esse mesmo Jesus e ter a sua mesma fé, porque Deus não abandona aqueles que lutam pela justiça e pela vida. Ele é o verdadeiro pastor que cuida e ensina a cuidar. Nos aproximamos então de Jesus quando conseguimos vê-lo nas pessoas e especialmente naquelas mais frágeis, desprezadas e abandonadas pelos impérios de hoje, quando um é apoio ao outro. Ser discípulo de Jesus em nossos dias nos faz defender as pessoas, a natureza, o próprio país de qualquer predador, o predador de fora do país e de dentro também. Predador que tem o prazer em ver o povo morrer. Pedro e Paulo enfrentaram a tirania e permaneceram fiéis. E esse é um exemplo de fidelidade e evangelho que perdura até hoje. Com eles, queremos rezar. Deus de bondade, renovamos a nossa confiança em vós. Agradecemos pelo exemplo de coragem de Pedro e Paulo, e com eles também nós queremos testemunhar a vossa presença amorosa em meio às dores do mundo, e principalmente em meio às dores e esperanças do povo brasileiro. Amém.